Eu recebi alguns comentários nos vídeos que eu fiz falando sobre o COAF, sobre Ricardo Salles, de que Jair Bolsonaro não seria afetado, o governo não ficaria abalado por conta desses casos, já que possui um apoio muito grande por parte de seus eleitores. Mas eu gostaria de dizer para você que 15% dos eleitores de Jair Bolsonaro mudaram de opinião com relação a ele após o caso do COAF. Tudo isso faz parte de uma pesquisa, os resultados estão aqui na descrição do vídeo, você pode conferir. E é óbvio que é muito difícil os eleitores mudarem de opinião tão rápido com relação a um candidato. Porque quando o candidato desses eleitores vence, é como se eles também tivessem vencido as eleições. Então existe todo um êxtase com relação ao candidato, com relação à vitória desse candidato. E esses primeiros meses de governo são sempre meses de lua de mel entre candidato, população e principalmente eleitores. Nós tivemos isso muito bem exemplificado com a eleição de João Dória como prefeito de São Paulo. Logo nos primeiros meses, João Dória teve um boom de popularidade. Só que, com o passar do tempo, João Dória foi perdendo gradativamente o seu apoio popular. O que é óbvio e muito comum, a maioria dos candidatos isso ocorre, porque após a eleição existe uma expectativa muito grande por parte dos eleitores com as mudanças, existe uma esperança de que esse novo governo vai melhorar a vida de todo mundo, vai melhorar a cidade, vai melhorar o país, vai melhorar o estado. Só que à medida que o tempo vai passando, as medidas que o governo se propôs a fazer não acabam ocorrendo no ritmo que a população e que os eleitores esperavam. Então isso acaba gerando uma frustração e gradativamente assim ele vai perdendo o apoio da população, o que é muito normal e possivelmente também vai acabar ocorrendo com Jair Bolsonaro, porque como eu falei, é normal, ocorre com basicamente todos os candidatos. Só que eu gostaria de pegar esse exemplo de Jair Bolsonaro, porque ele é o caso mais proeminente que nós temos no momento, para tentar explicar um pouquinho para você como que funciona o apoio a um governo. Basicamente, o apoio do governo ele é pautado por 3 pilares. O primeiro deles é o apoio popular, principalmente vindo da sua base de eleitores. Depois nós temos o apoio do mercado e, por fim, o apoio político. E é com esse apoio político que Jair Bolsonaro, que o caso de COAF, Ricardo Salles, Onyx Lorenzoni acabam afetando, acabam prejudicando. Prejudica nesse apoio político por parte dos senadores, por parte dos deputados. Porque todos esses casos abalam politicamente o governo Jair Bolsonaro. Então, mesmo que você fale, isso não vai afetar o apreço que os eleitores têm por Jair Bolsonaro, você tem razão, pode não afetar, só que acaba afetando politicamente Jair Bolsonaro e nos bastidores ele acaba perdendo força. Nós temos um exemplo muito claro, foi o que aconteceu com Renan Calheiros e Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, teve uma votação muito expressiva, e ele era um nome que possivelmente, pela lógica, teria um protagonismo muito grande na casa pelos próximos 4 anos, porque ele é filho do presidente, teve uma votação muito expressiva, vem nessa onda Jair Bolsonaro, nessa onda de mudança, o que o fez se achar no direito, e ele estava muito certo, que ele tinha condições de bater de frente com o Renan Calheiros. E aí Flávio Bolsonaro começou a articular, junto com o Tasso Gereissati, a candidatura do senador do PSDB para presidente da Câmara. Só que quando veio o COAF, isso enfraqueceu demais Flávio Bolsonaro, a ponto de Renan Calheiros dizer que ou ele fica quieto, para de atrapalhar os planos de Renan Calheiros para ser mais uma vez presidente do Senado, ou Renan Calheiros o colocaria no Conselho de Ética. Então, com o caso do COAF, Flávio Bolsonaro se enfraquece a ponto de deixar Renan Calheiros, o caminho para Renan Calheiros livre para que Renan Calheiros seja presidente do Senado mais uma vez, o que seria o 4º mandato de Renan Calheiros. Isso é um exemplo para mostrar para você como essas coisas acabam afetando politicamente o governo de Jair Bolsonaro. O governo fica enfraquecido e tem dificuldades para negociar com os deputados e também com os senadores. Porque isso mostra que foi basicamente o que aconteceu com o governo Michel Temer. A agenda do governo Michel Temer não era uma agenda legítima, porque não foi uma agenda eleita pelas pessoas. E mesmo que você fale que, mas os petistas elegeram Dilma e também elegeram vice. Sim, isso está correto. Só que a agenda que foi eleita foi a agenda política de Dilma Rousseff, não foi a agenda política de Michel Temer. Então não era uma agenda legítima, porque aquela agenda de Michel Temer, aquelas propostas não foram eleitas pela população. Então quando Michel ia negociar com os deputados, com os senadores, o apoio para aprovação de algumas medidas, os deputados e os senadores olhavam com ressalvas para aquilo.
Bom, porque não havia apoio, respaldo popular para aquelas medidas que Michel Temer estava querendo implementar. E aí os deputados ficavam receosos, porque se aprovassem essas medidas que não foram aprovadas pela população, eles poderiam perder apoio para uma futura eleição, o que dificultava ainda mais a negociação. Porque o apoio político é muito forte. E quando o governo está desgastado, ele perde força para negociar com o governo perde força para negociar com os deputados. E é o que acontece no momento com o PSL de Jair Bolsonaro. O PSL tem uma desarticulação interna muito forte. Você viu recentemente a briga entre Eduardo Bolsonaro e Joyce Haussmann. E Eduardo Bolsonaro até mesmo disse, recentemente, está aqui na descrição do vídeo, de que os candidatos do PSL eles eram favelados, porque na verdade eles foram eleitos, antes de serem deputados, eles eram favelados porque eles foram eleitos somente graças a Jair Bolsonaro. E o próprio Jair Bolsonaro disse isso recentemente, que os candidatos deveriam lembrar que eles foram eleitos por conta dele. E Jair Bolsonaro queria com isso um apoio incondicional dos deputados federais eleitos. Então você vê, o Jair Bolsonaro fala isso para ter o apoio incondicional. Então mesmo dentro do partido existe uma dificuldade de negociação. Então imagina com os deputados dos outros partidos, como que deve ser ainda mais difícil. E essa desarticulação do PSL já o enfraquece politicamente, porque essa demora de articulação, dessa demora de organização do partido, fez com que o PSL ficasse quase que de fora de ocupar uma cadeira ali na mesa diretória da Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia ele tenta ser novamente presidente do Senado e ele já articulou com outras legendas para ocuparem essas cadeiras. E agora o Rodrigo Maia ele só precisa de mais 30 votos para conseguir ser mais uma vez o presidente da Câmara dos Deputados. E com esses 30 votos, independentemente de PSL ou não, ele vai ser mais uma vez o candidato, vai ser mais uma vez presidente da Câmara dos Deputados. Então essa desarticulação do PSL gera problemas, gera dificuldade, gera desgaste político dentro ali da Câmara dos Deputados, o que dificulta Jair Bolsonaro a negociação para a aprovação de medidas. Tanto que os próprios militares falaram que os filhos de Bolsonaro precisam amadurecer após essa fala de que os candidatos do PSL, que os deputados do PSL seriam aí, no caso, favelados. Mas essa fala até certo ponto, ela tem um fundo de verdade, porque o PSL, ele é um partido, ele não é um partido se nós formos ver, ele é um partido que existe por conta de Jair Bolsonaro. Muito parecido com o que ocorreu com o PRN lá de Fernando Collor. Então ele é um partido com uma legenda muito fraca. Ele é um partido, apesar de ele ter uma base de deputados muito grande, ele é um partido, por conta de estar muito respaldado por Jair Bolsonaro, ele é um partido fraco em termos de estrutura. E pode acontecer, e tende a acontecer, a mesma coisa que ocorreu com o Prona, do Enéas lá em 2002. Enéas ele foi um candidato muito bem votado em 2002, ele teve uma votação recorde por conta do capital eleitoral, do quociente eleitoral. Ele acabou puxando diversos outros candidatos do Prona que acabaram se elegendo como deputados federais. Só que com o passar do tempo, esses candidatos, esses deputados acabaram mudando de partido para siglas maiores. E é possível que ocorra a mesma coisa com o PSL. Então perceba que esses desgastes políticos de Jair Bolsonaro, essa própria desarticulação do PSL, causa dificuldade para negociação com os deputados e com os senadores. E você precisa negociar com o Congresso para aprovar as medidas que o governo acha necessárias. E como o governo fica enfraquecido, fica desgastado politicamente por conta do caso do COAF, por conta dos ministros condenados, os deputados e os senadores, eles acham que eles julgam que o poder de negociação deles fica muito maior e eles fazem maiores exigências para o governo para que os projetos possam ser aprovados. Então todos esses episódios, o desgaste, a desarticulação do PSL, o COAF, Ricardo Salles acabam desgastando o governo nos bastidores da política. Pode não afetar tanto assim a percepção dos eleitores nem da população, mas nos bastidores isso afeta demais. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um vídeo do MBL que o Kim Kataguiri faz, ele explicando como que essas brigas do PSL acabam dificultando politicamente o governo. É um vídeo muito interessante que ele explica detalhadamente
como isso acaba afetando, como essa desarticulação acaba afetando o governo ali nos bastidores. Sugiro que você veja esse vídeo porque está bem interessante e você começa a entender um pouco melhor como funcionam os bastidores ali do governo. E é um vídeo explicado por pessoas que acabaram de ser eleitas para cargos políticos. Então, é um vídeo bem interessante que eu aconselho você a ver para ter um pouco mais de conhecimento com relação aos bastidores da política e como funciona, como esses casos afetam as articulações dos partidos, enfim, e o apoio dos partidos dos congressistas do apoio dos congressistas com o novo governo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixar o seu comentário, a sua percepção sobre tudo isso que foi falado. Tem um link aqui para o meu Facebook, caso você queira entrar em contato para bater um papo comigo lá. E lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.